A conspiração falhou e vai ter sim segundo turno. O PT já tinha contratado até uma festa para sua vitória, mas vai ter que enfrentar uma nova eleição totalmente distinta agora. É hora de unir todo o Brasil decente contra o ladrão e seus comparsas. O bolsonarismo foi o grande vencedor dessa eleição. Quem disse? Foi Amanda Klein. Já podemos fazer um balanço agora mais apurado desse primeiro turno, que foi marcado por suspeitas legítimas de fraude. Não importa se Alexandre de Moraes queira tornar ilegal até a simples desconfiança. Há resultados poucos coerentes, como em Minas Gerais, onde governador, senador, deputado mais votado do país foram escolhidos, todos aliados a Bolsonaro, e Lula, de repente, é mais votado para presidente. Há notícias de hiperatividade cibernética no Brasil por sites especializados. Há relatos de limites iguais, o mesmo número, para votos em Bolsonaro em várias urnas. Há aquelas pausas estranhas na contagem e as mudanças quase retilíneas dos percentuais que um algoritmo faria. Enfim, vários brasileiros estão seguros de que teve alguma treta. Mas vamos assumir, para efeito de análise aqui, que os resultados são esses aí mesmo. Até porque, não há VAR possível para poder fazer uma checagem. O que podemos extrair como lições importantes do pleito? Bolsonaro, apesar de toda a campanha pérfida do sistema, do massacre midiático, sai fortalecido, com 1 milhão de votos a mais do que teve no primeiro turno de 2018 e tendo feito uma bancada enorme, a maior da história, para o PL, com quase 100 deputados e vários senadores. E também vários apoiadores em outros partidos. O presidente conquista a maior bancada do PL e faz a maioria do Senado na Câmara. Alexandre de Moraes está tenso pelo visto. Além, claro, da ascensão nas assembleias estaduais. Tarcísio Freitas vai para o segundo turno com muita força como favorito e deverá prevalecer sem grandes dificuldades contra o petista Haddad. No Rio, a situação foi resolvida. Cláudio Castro, Romário e Pazuello estão eleitos. Esse último é o segundo deputado mais votado no estado. Em Minas Gerais, como já mencionei, temos Romeu Zema reeleito no primeiro turno, derrotando o PT, Cleitinho como senador bolsonarista e Nicolas Ferreira como deputado federal mais votado da história, 1,5 milhão de votos. E esse trio vai fazer agora campanha intensa por Bolsonaro no segundo turno. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni sai em primeiro, com boas chances de vitória para o governo estadual, e Mourão foi eleito senador. Os institutos de pesquisa estão completamente desmoralizados, sem qualquer resquício de credibilidade. Todo o esforço do consórcio de imprensa, deturpando, distorcendo e manipulando a opinião pública contra Bolsonaro, não foi suficiente para resolver essa parada no primeiro turno, mesmo com a ajuda do ativismo bizarro do STF e do TSE. O PT viu ainda os ícones da Lava Jato serem reerguidos com força no Senado, no caso de Sérgio Moro no Paraná, e na Câmara, no caso de Deltan Dallagnol, impedindo qualquer narrativa petista de que a mais importante operação de combate à corrupção foi derrotada nas urnas. O advogado petista, por outro lado, Arruda Botelho, foi perdedor. Traidores do presidente tiveram um fim melancólico. Os eleitores de Mandetta ficaram em casa e ele foi amassado por Tereza Cristina, ministra do Bolsonaro, em Mato Grosso do Sul. Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, os irmãos W, o MBL, todos com resultados pífios, medíocres, e não foram eleitos. Joyce saiu de mais de 1 milhão de votos em 2018, quando era bolsonarista, para patéticos 13 mil, número sugestivo, agora que virou tucana oportunista. O PSDB, por falar nisso, praticamente acabou em São Paulo e no Brasil todo. José Serra não foi eleito, Aécio Neves quase não é. Dória sai defenestrado. Alckmin é agora vice do ladrão que quer voltar à cena do crime. O teatro das tesouras chegou ao fim no nosso país. Alguém, aliás, já sabe a hora e o local do enterro do PSDB para eu mandar flores? Há ainda o choque de realidade entre as narrativas e os fatos. Ricardo Salles, o destruidor do meio ambiente, foi eleito com o triplo de votos de Marina Silva em São Paulo, a ambientalista. Enquanto que o delegado Saraiva, o marineiro que perseguiu o ex-ministro de Bolsonaro, não foi eleito.
O professor papagaio, Marco Antônio Villa, que passou a campanha toda histérico, xingando todo bolsonarista de nazista, não foi eleito. A lição que ficou na noite: respeite o bolsonarismo. Você pode não gostar desses evangélicos caretas, desses ruralistas tacanhos, mas o principal muro de contenção hoje, a esquerda radical, não é a centro-direita, limpinha ou a terceira via falsa. É Bolsonaro, um líder extremamente popular. Respeite o bolsonarismo se você rejeita o lulopetismo. Restam agora os desafios e as oportunidades para vencermos no segundo turno. Uma aliança com a União Brasil, de ACM Neto, na Bahia, que caiu na reta final e por pouco não fica fora do segundo turno. Uma aliança com Romeu Zema, que está evidente em Minas Gerais e que já deu sinais de que vai apoiar Bolsonaro e que jamais apoiaria o PT. No Nordeste, reduzir a enorme diferença de votos, comunicando melhor os feitos do governo, as conquistas, o Auxílio Brasil, as obras, os resultados da economia que tem pandemia e lockdown aí nas costas. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ampliar a vantagem. E vale lembrar do que está em jogo aqui e também de que o nosso adversário não costuma jogar dentro das 4 linhas da Constituição. A filósofa petista Márcia Tiburi chegou a confessar que prefere urnas fraudadas a fascistas, entre aspas, no governo. Devem ter sido fraudadas mesmo, né? Por fim, petistas como imitador de focas depositaram no Nordeste a esperança para salvar o país. Várias celebridades estão hoje enaltecendo o grande e maravilhoso Nordeste, ignorando o IDH da região, se é que eles sabem o que é Índice de Desenvolvimento Humano, né? Eles basicamente admitem que o petismo explora a miséria, tal como um parasita. Ou será que pensam que o Ceará e a Bahia são exemplos de qual Brasil queremos ter em vez de São Paulo e Paraná? Lula foi eleito em 9 de 10 capitais com mais analfabetismo. E por falar na Bahia, precisamos de economistas, antropólogos, sociólogos e polícia, além de psiquiatras, claro, para explicar o estado que pariu a nossa máfia do Dendê, essa classe artística podre. Quase toda a diferença de votos no país vem da Bahia. Foram cerca de 4 milhões de votos a mais para o ladrão. Que isso, baianos? O país está dividido. Está dividido moralmente entre os que defendem o ladrão e os que defendem o combate à corrupção. Está dividido geograficamente entre o Sul, que produz mais para o PIB, e o Nordeste, que recebe mais transferências do Estado. Está dividido politicamente entre os que querem um capitalismo liberal e aqueles que miram nos exemplos da Argentina, da Venezuela, quiçá de Cuba e Nicarágua. Mas não é hora de esmorecer. Dá para virar o jogo para o presidente, apesar das urnas, mesmo desconfiando desse processo todo. Como eu já disse no começo, agora é hora de unir todo o Brasil decente contra o ladrão e os seus comparsas. Mãos à obra, brasileiros do bem.